Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária desta quarta-feira, em homenagem ao ministro César Peluso, que, um pouco diferente do protocolo, está presente no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao vivo agora, direto do plenário. Declaro aberta esta sessão solene de homenagem ao Sua Excelência o senhor ministro César Peluso, por motivo de sua aposentadoria. A primeira parte dos trabalhos da sessão de hoje, portanto, consta exatamente desta sessão solene. Eu tenho de pronto a honra de passar a palavra para falar em nome deste Supremo Tribunal Federal ao eminente ministro Celso de Mello, nosso decano. Tem a palavra, senhor ministro. Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor Procurador-Geral da República, senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, senhores ministros desta Suprema Corte de hoje e de ontem, senhor Presidente José Sarney, senhor Ministro Corregedor Nacional de Justiça, senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, senhora Ministra-Chefe da Advocacia Geral da União, senhor Ministro de Estado da Justiça, senhores membros do Ministério Público, advogados, magistrados, senhoras, senhores, Excelentíssima senhora esposa do eminente ministro César Peluso, e rendo uma especial homenagem aos seus familiares aqui presentes. Reúne-se hoje o Supremo Tribunal Federal em sessão plenária, cumprindo uma velha tradição, para celebrar com grande honra para este Tribunal Supremo as virtudes, o brilho e o legado de um juiz notável, como o foi ao longo de 45 anos de inteira dedicação à causa da justiça, o eminente ministro Antônio César Peluso. Este momento, senhora Presidente, tão pleno de memórias e de reflexões, não representa apenas um instante meramente protocolar na prática deste tribunal. Ele é mais do que isto. Ele é muito mais do que isto. Em realidade, esta celebração, por breve que seja, possui o sentido mágico de eternizar na alma desta instituição e no espírito de todos que a integram, a recordação da significativa e poderosa presença do eminente ministro César Peluso na vida do Supremo Tribunal Federal, a perpetuar-se historicamente na experiência desta Corte, no registro dos memoráveis votos e decisões proferidos por Sua Excelência, bem assim no irrepreensível comportamento de César Peluso como magistrado e como homem que se faz digno de todas as honras que lhe foram prestadas e que hoje lhe são merecidamente renovadas, legando às presentes e às futuras gerações um exemplo notável de vida pessoal e de vida profissional, que se reflete em um itinerário fundado e enriquecido por valores tão essenciais como são os valores da independência, da probidade, da responsabilidade funcional, do respeito à alteridade, da elevada consciência cívica e social e de sua profunda integridade moral, entre tantos outros atributos insuperáveis de que Sua Excelência, o eminente ministro César Peluso, é fiel depositário. Nada do que aqui se diga será suficiente para desvendar em sua grandeza moral e pessoal o homem concreto que o eminente ministro César Peluso tem sido, senhora Presidente, como magistrado exemplar, como jurista eminente e como cidadão
plenamente consciente de sua alta responsabilidade social. Há que se expressar ainda, senhora presidente, uma outra convicção, a de que grandes magistrados, como o eminente ministro César Peluso, nunca se vão. Eles, na realidade, não partem jamais. Ao contrário, os grandes juízes permanecem na consciência e no coração de seus jurisdicionados, a quem tanto souberam servir com lealdade e com dedicação, iluminando para sempre com a grandeza do seu legado e a integridade de uma vida reta os caminhos do direito e da justiça. É interessante notar, senhora presidente, e pode parecer até mesmo uma curiosidade, mas é interessante destacar a frequência com que as quartas, quintas e sextas-feiras traduzem marcos significativos que identificam com singular insistência momentos expressivos que vinculam o eminente ministro César Peluso ao Supremo Tribunal Federal. Foi em uma quarta-feira, dia 7 de maio de 2003, que o senhor presidente da República indicou o então desembargador César Peluso, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Indicação essa que veio a ser coincidentemente aprovada pelo Senado da República em uma outra quarta-feira, dia 28 de maio de 2003. Foi também em uma quarta-feira, senhora presidente, que o eminente ministro Antônio César Peluso tomou posse no Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no plenário desta Corte, no dia 25 de junho de 2003. E foi igualmente em uma quarta-feira, dia 29 de agosto de 2012, que o ministro César Peluso participou de sua última sessão neste egrégio plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, além das quartas, também as quintas-feiras marcaram outros momentos de indiscutível relevo na vida do ministro César Peluso em sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal, pois a nomeação do então desembargador César Peluso como ministro do Supremo ocorreu em uma quinta-feira, dia 5 de maio de 2003, sendo que a primeira participação de Sua Excelência no plenário desta Corte deu-se, por igual, em uma outra quinta-feira, dia 26 de junho de 2003. Curioso observar ainda, como anteriormente já acentuado, que também as sextas-feiras registraram situações impregnadas de importância na passagem do ministro Peluso no Supremo Tribunal Federal, pois foi precisamente em uma sexta-feira, dia 23 de abril de 2010, que Sua Excelência assumiu a presidência desta Corte Suprema, havendo recaído igualmente em uma outra sexta-feira, dia 31 de agosto de 2012, a data de publicação do decreto presidencial de sua aposentadoria. Se é certo, portanto, senhora presidente, senhores ministros, se é certo que as quartas, quintas e sextas-feiras podem ser auspiciosas, brilhantes e impregnadas de alegria nesse tribunal, como efetivamente o foram, com a presença luminosa do eminente ministro César Peluso nesta Corte Suprema, também elas podem significar um instante de despedida, pois, como destacado, recaiu em uma quarta-feira, dia 29 de agosto de 2012, a última sessão de que participou no plenário do Supremo Tribunal Federal, como juiz desta Corte, o eminente ministro César Peluso. A presença luminosa do ministro César Peluso no Supremo Tribunal Federal, e eu digo, não apenas como juiz desta Corte, mas como paulista e admirador do trabalho que Sua Excelência desenvolveu em nosso Estado, como magistrado, a presença luminosa do ministro César Peluso traduz com notável força
e com expressiva significação, o reconhecimento de uma trajetória pessoal e profissional irrepreensível e brilhante, denotativa da figura de um grande juiz que exerceu a magistratura com o talento e a dedicação daqueles que, na prática do poder, notabilizam-se em servir a causa pública com lealdade, dando o exemplo necessário às novas e futuras gerações de como deve ser um magistrado virtuoso e modelar, fonte de permanente inspiração para aqueles que recebem o chamado irresistível de cumprir com exação, com competência e com responsabilidade as altas funções inerentes ao desempenho da atividade jurisdicional. Penso ser importante relembrar, bem por isso, senhora presidente, a derradeira manifestação do eminente ministro César Peluso como juiz desta Suprema Corte, cujas palavras, constantes do último voto que aqui proferiu, em 29 de agosto de 2012, no julgamento da ação penal 470, refletem com inequívoca precisão a superioridade moral e a grandeza profissional de um notável magistrado que sempre agiu no desempenho da função jurisdicional sine ira ac studio, vale dizer, sem ódio e sem preconceito, mesmo naquelas causas capazes de despertar elevado clamor social. Disse então o eminente ministro César Peluso em seu último voto proferido neste egrégio plenário. Senhor presidente, antes de encerrar meu voto e encerrando-o, quero dizer o seguinte: este não é apenas o último voto que profiro nesta casa, que tive a grande honra de servir por mais de 9 anos, mas também na magistratura, porque sou hoje o juiz de carreira mais antigo em atividade no Brasil, com quase 45 anos de serviço. E, como tal, aproveito para dizer, senhor presidente, que nenhum juiz verdadeiramente digno da sua vocação, nenhum juiz condena ninguém por ódio. Nada mais confrange um magistrado do que ter de condenar alguém em matéria penal. E agora me recordei da velha lição de Santo Agostinho, do bispo de Hipona, o qual advertia que ao lado de uma crueldade que perdoa, crudelitas parcens, há uma misericórdia que pune, misericordia puniens. Na verdade, como consequência da inafastável distinção entre o lícito e o ilícito, as condenações são uma imposição da consciência do magistrado, não apenas do ponto de vista funcional, mas também do ponto de vista social e ético. Porque condena, senhor presidente, em primeiro lugar, por uma exigência de justiça. Em segundo, porque reverencia a lei, que é a salvaguarda e a garantia da própria sociedade em que todos vivemos. E ainda, senhor presidente, conclui o eminente ministro Peluso, e ainda, senhor presidente, por amor e respeito aos próprios réus, porque toda condenação é, do ângulo metajurídico, um chamado para que, cumprida a pena, os condenados se reconciliem com a sociedade. E é com sentimento amargo, senhor presidente, que cumpro esse intransponível dever de, segundo minha convicção pessoal, estabelecer as condenações. Fecha aspas. Essa posição do ministro César Peluso traduz com extrema fidelidade a visão que, ao longo de quase uma década, orientou as decisões que proferiu nesta Corte,
em matéria criminal, retratando em tais pronunciamentos a sua própria concepção em torno do processo penal, seja exaltando a presunção constitucional de inocência, que ele próprio qualifica como expressão máxima de um modelo de processo penal concebido primordialmente para proteger a liberdade e não para punir, seja justificando a razão de ser do processo penal, cuja função última, segundo suas palavras, consiste em identificá-lo como instrumento destinado a resguardar a dignidade do réu como pessoa humana. Não foi por outra razão que o eminente ministro César Peluso tornou-se redator para o acórdão no julgamento ocorrido em 2004, do HC 84677 do Rio Grande do Sul, ocasião na qual advertiu que condenações penais, mesmo veiculadoras de simples penas restritivas de direitos, só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença que as impôs. Essa orientação, perfilhada pelo ministro César Peluso, senhora presidente, denota uma clara visão que deve inspirar os magistrados no desempenho independente e isento do ofício jurisdicional, pois exprime, notadamente em sede de persecução criminal, a correta percepção de que o processo penal deve ser visto como instrumento de salvaguarda das liberdades fundamentais do réu, como já se alientava no início do século passado, no início do século XX, em obra datada de 1911, o saudoso ministro João Mendes de Almeida Júnior, que associava à sua condição de juiz desta Corte Suprema, a de professor e antigo diretor das arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, cujas lições, sempre tão precisas e mais atuais do que nunca, advertiam, isso em 1911, que o processo penal, longe de ser uma manifestação de absolutismo estatal, longe de ser um instrumento de arbítrio do poder público, constitui um expressivo meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os agentes e autoridades do Estado. A concepção revelada pelo ministro César Peluso em seus votos a respeito da natureza e da função instrumental do processo penal evidencia sua completa fidelidade aos postulados que regem e que delimitam no Estado democrático de direito os atos de persecução estatal, pois não se pode desconhecer que a Constituição da República, ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu, faz do processo penal um instrumento que inibe a opressão do poder e que impede o abuso de autoridade. Nesse contexto, os votos do ministro César Peluso encerram verdadeiras aulas de liberdade e de proteção e respeito aos direitos e garantias fundamentais de que são titulares quaisquer pessoas sob investigação penal ou persecução criminal promovidas pelo Estado, além de guardarem plena harmonia com a melhor doutrina, como aquela que se reflete, por exemplo, no magistério do eminente e saudoso professor Rogério Lauria Tucci, que enfatiza, em primorosa observação, que o processo penal há de ser analisado, são suas palavras, em sua precípua condição de instrumento de preservação da liberdade jurídica do acusado em geral, exatamente na mesma linha de compreensão externada pelo saudoso professor Hélio Tornaghi, cuja lição bem destaca a função tutelar do processo penal.
Dizia o professor Tornag, a lei processual protege os que são acusados da prática de infrações penais, impondo normas que devem ser seguidas nos processos contra eles instaurados e impedindo que eles, os réus, sejam entregues ao arbítrio das autoridades processantes. Sob tal aspecto, senhora presidente, é de acentuar-se o decisivo papel que desempenha no âmbito do processo penal e de uma sociedade fundada genuinamente em bases democráticas, a garantia constitucional do devido processo legal, cuja fiel observância condiciona a legitimidade jurídica dos atos e resoluções emanados do Estado e, em particular, das decisões de seu poder judiciário, com especial destaque para as prerrogativas básicas, que se traduzem no direito à igualdade entre as partes, direito que se concretiza no reconhecimento da paridade de armas, no direito de não ser processado, muito menos condenado, com fundamento em provas revestidas de ilicitude, e no direito ao silêncio, como expressão do privilégio indisponível contra a autoincriminação e do direito de não produzir provas contra si próprio. Vale destacar, senhora presidente, por ser justo e necessário, a significativa importância dos votos modelares, votos primorosos que o eminente ministro Peluso proferiu, quer na condição de relator, quer na de vogal, em julgamentos que os anais deste Supremo Tribunal conservarão para sempre na memória histórica desta Casa. O primeiro voto do ministro César Peluso nesta corte foi proferido no dia seguinte ao de sua posse, quando julgou o caso Elvanger, processo célebre em que o Supremo Tribunal Federal proclamou ser o antissemitismo expressão odiosa de uma prática abominável, a prática do racismo. No voto que então proferiu, o ministro César Peluso, em frase lapidar, ao definir a prática do antissemitismo, foi enfático ao assinalar que, aspas, a discriminação é uma perversão moral que põe em risco os fundamentos de uma sociedade livre, fecha aspas. Como relator de processo em que se discutia a legitimidade constitucional da prisão civil do depositário infiel, o ministro Peluso, ao considerar incompatível com a Constituição da República e com a Convenção Americana de Direitos Humanos essa modalidade de privação da liberdade, exceção feita ao caso de prisão civil por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, advertiu que, aspas, a estratégia jurídica para cobrar dívida sobre o corpo humano é um retrocesso ao tempo em que o corpo humano era o corpus vilis, sujeito a qualquer coisa, fecha aspas. Na verdade, senhora presidente, senhores ministros, essa importantíssima decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, ao repudiar a possibilidade jurídico-constitucional de impor prisão civil ao depositário infiel, em razão da inexecução de dívida, teve presente a relevante circunstância de que legitimar a prisão civil em tal contexto constituiria inaceitável retrocesso histórico, pois importaria em recuo ao século V a.C., a um período que antecedeu a edição da conhecida e famosa Lex Petelia Papiria, celebrada, quando de sua formulação, como a expressão da aurora de um novo tempo, pois aboliu o instituto do nexum, que fazia a execução recair sobre a pessoa do devedor, substituindo-o pela bonorum cessio, pela transferência dos bens, que submetia o patrimônio do devedor e não mais a pessoa deste ao processo de execução. Quando o Supremo Tribunal Federal
julgou inconstitucional a prática do nepotismo, o ministro Peluso, nos votos que proferiu, tanto no julgamento da medida cautelar, quanto no exame final da controvérsia jurídica, foi bastante claro em seus pronunciamentos ao referir-se ao nepotismo como expressão ilegítima de uma ostensiva transgressão ao princípio da igualdade, ao princípio da impessoalidade, ao princípio da moralidade administrativa. Nesse relevantíssimo julgamento plenário, que contou com a decisiva importância dos votos do ministro César Peluso, esta Corte Suprema deixou consignada a lição que não deve ser jamais esquecida, proclamando, em tom de grave advertência, que a consagração do nepotismo na esfera institucional do poder político não pode ser tolerada, sob pena de o processo de governo, que há de ser um processo impessoal, um processo transparente e um processo fundado em bases éticas, sofrer verdadeiro retrocesso, o que constituiria, na perspectiva de atualização e modernização do aparelho de Estado, situação de todo inaceitável. Ao assim julgar a controvérsia constitucional, de cuja resolução participou com voto convergente, com voto concorrente, o eminente ministro César Peluso, este Supremo Tribunal Federal censurou o uso do aparelho estatal pro domo sua, assinalando com veemente repulsa a desvalia ético-jurídica da apropriação privada da esfera pública, pois, segundo esse relevantíssimo julgado de nossa Suprema Corte, quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício a autoridade que lhe é conferida pelas leis da República. O nepotismo, além de refletir um gesto ilegítimo de dominação patrimonial do Estado, desrespeita os postulados republicanos da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. É importante assinalar ainda que o Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro César Peluso, teve o ensejo de proferir decisões revestidas de grande repercussão jurídica e de enorme impacto social, como aquela que legitimou a antecipação terapêutica de parto, descriminalizando a interrupção voluntária da gestação de fetos portadores de anencefalia, ou a que reconheceu a legitimidade constitucional da união civil homoafetiva, em julgamento no qual esta Corte enfatizou que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos ou sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual, pois, vale insistir, os homossexuais têm o direito inalienável de receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República. Ou ainda aquela decisão que, ao garantir aos cidadãos o exercício pleno da liberdade de reunião e do direito à livre manifestação do pensamento, assegurou a possibilidade de realização da denominada Marcha da Maconha, afastando a repressão policial, obstando a persecução criminal e impedindo o enquadramento de seus organizadores e partícipes na legislação penal. Ou a decisão plenária, que proclamou a inteira constitucionalidade da lei da ficha limpa, criando condições favoráveis com tal pronunciamento para que se concretizasse entre nós a desejável convergência entre a ética e a política em nosso país, pois as instituições da República não podem subsistir numa sociedade política moralmente corrompida. Ou ainda, o julgamento no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inteira validade constitucional da Lei Maria da Penha,
além de haver declarado ser desnecessária qualquer representação da vítima para autorizar o início da persecução penal contra o autor de delitos de violência doméstica e familiar, em clara demonstração de que se impõe fortalecer, de que se impõe consolidar, de que se impõe conferir maior eficácia aos direitos básicos da mulher, em especial da mulher vítima de práticas abusivas e violentas. Ao saudar o eminente ministro César Peluso, na solenidade de sua posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, tive o ensejo e tive a honra de afirmar que ninguém melhor do que Sua Excelência para relatar o árduo itinerário que percorreu ao longo de sua notável carreira na magistratura paulista, até atingir a culminância de sua investidura no cargo de ministro da Suprema Corte de nosso país. No depoimento prestado em audiência pública em 2003, perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, evidenciou-se de maneira muito expressiva a figura de um juiz modelar, profundamente vocacionado e comprometido e altamente qualificado para o desempenho dos graves encargos inerentes à magistratura e, em particular, ao exercício de suas altas funções nesta Corte Suprema. Disse na oportunidade o então desembargador César Peluso: gostaria muito de recordar um pouco da minha vida, porque não tenho sido, nos últimos 35, 36 anos, outra coisa, a não ser um servidor da justiça. Formei-me com 23 anos de idade na Faculdade Católica de Direito de Santos, na Casa Amarela. Como no estado de São Paulo, naquela época, havia uma lei que restringia o acesso aos concursos da magistratura aos 25 anos de idade, tive de aguardar cerca de 1 ano para prestar o concurso, porque essa sempre foi a minha intenção. Foi o meu desejo. Nesse ano, ou um pouco mais, trabalhei num escritório de advocacia e me preparei para prestar o concurso. Uma vez aprovado, fui designado para a circunscrição judiciária de Itapetininga. Ali tive, como juiz substituto, a primeira experiência da judicatura, com os jurisdicionados, mas em especial com aqueles que, de certo modo, estão à margem dos frutos do desenvolvimento econômico. Depois fui nomeado juiz titular da comarca de São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo, com 2 particularidades que a mim me parecem de relevo. A primeira, das quais é que estávamos sob a vigência dos atos excepcionais. As garantias da magistratura estavam suspensas. Em segundo lugar, aquela comarca era considerada uma cidade, era um município, na verdade, de interesse da segurança nacional. E, portanto, não dispunha de prefeito, mas sim de interventor. E pela proximidade com alguns organismos militares, era sempre palco de incursões, de investigações realizadas sob a égide desses atos, sobretudo do ato institucional. Aprendi ali a conviver com a exceção, mas jamais deixei de decidir as causas, porque entendia que o povo não tinha culpa da situação político-institucional e deveria receber a prestação como se nada tivesse existido. Aprendi muito nessa convivência, numa época extremamente difícil da vida política brasileira. Daí fui nomeado juiz de uma pequena cidade do interior, a última cidade da via Anhanguera, no estado de São Paulo, às margens do Rio Grande, na fronteira com Minas Gerais, onde, de certo modo, me sentia um juiz algo transestadual, disse o ministro Peluso, e tinha muita convivência com advogados e outros operadores jurídicos do estado de Minas Gerais. Tive uma experiência extremamente particular, e devo relatá-la porque ela me forneceu os fundamentos para um projeto. Fui juiz em Igarapava durante 3 anos ou um pouco mais.
A comarca de Igarapava tinha, então, a sede do fórum num prédio de uma cadeia velha. O clima de relacionamento entre juiz, promotor e delegado de polícia nos permitiu o reconhecimento da contribuição que todos esses operadores jurídicos deram à vida da cidade de Igarapava. Durante esses 3 anos e 4 meses, exatamente, não houve nenhum crime de homicídio na comarca. Isso me mostrou que o comportamento das autoridades públicas é um fator importante na normalidade social. Aprendi muito com essa experiência de Igarapava. Dali fui chamado à comarca da capital, como juiz auxiliar, e um pouco mais adiante fui nomeado juiz titular da 7ª Vara da Família e Sucessões, onde, devo confessar, aprendi um pouco mais a ser juiz. Aprendi que as pessoas procuram os juízes, em certas circunstâncias, valendo-se do processo e dos instrumentos processuais, mas, de certo modo, também de todos quantos atuam no processo como um substituto de um mecanismo psicológico para a superação de seus dramas pessoais. Aprendi a ouvir, aprendi a ter paciência e, sobretudo, aprendi a ser um pouco mais humano no exercício da minha profissão. Digo que fui abençoado por ter tido a oportunidade de colaborar. Não digo para a solução do conflito, porque seria uma pretensão, mas para uma certa tranquilidade das pessoas que me procuravam. Mas aprendi que o exercício da magistratura nos deixa mais realizados quando há proximidade com o povo. Ali fiquei até que, por merecimento, fui promovido para o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde, pela primeira vez na história da magistratura paulista, sem ser membro do órgão especial do tribunal, encarregado da alta direção do Poder Judiciário Estadual, fui nomeado diretor da Escola Paulista da Magistratura. Passei depois a integrar o órgão especial, encarregado da alta direção do Poder Judiciário Estadual, de onde recebi esta honrosa indicação do excelentíssimo senhor Presidente da República. Sei que o Supremo Tribunal Federal não é um degrau na carreira de um magistrado, mas eu não poderia deixar de fazer referência à magistratura por 2 motivos. Porque eu a exerci com tamanha devoção, com tal amor, que os meus 2 filhos mais novos são, hoje, magistrados da magistratura de São Paulo, quem sabe a mais complexa das magistraturas e uma das mais competentes. Fecha aspas. Senhora Presidente, senhores ministros, é o juiz eminente, merecedor do respeito e das homenagens que o Supremo Tribunal Federal, nesta sessão plenária, tem a honra de prestar-lhe na presente solenidade, como expressão do justo reconhecimento de um magistrado, cuja notável carreira constitui modelo a ser observado por todos aqueles que desejam servir com integridade, com reta intenção e com superior dedicação à causa pública, emprestando-lhe o melhor de seu talento e de sua competência. Ao concluir o meu pronunciamento, senhora Presidente, desejo apresentar os respeitosos cumprimentos do Supremo Tribunal Federal à excelentíssima esposa do eminente ministro César Peluso, doutora Lúcia de Toledo Pisa Peluso, em cuja pessoa saúdo os filhos do casal e todos os seus netos, enfatizando com muita honra o grande privilégio que possui esta Corte Suprema em compartilhar com todos eles este momento de especial significação nos rituais de poder deste alto tribunal. Era o que eu tinha a dizer, senhora Presidente. Agradecendo o discurso do eminente ministro decano Celso de Mello,
que com a sua palavra faz a palavra do Supremo Tribunal ser ouvida em homenagem ao ministro César Peluso, eu concedo a palavra ao senhor Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, para se pronunciar pelo Ministério Público da União. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssima senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, senhores ministros de hoje e de sempre, em nome de quem saúdo a todos os membros do Poder Judiciário Brasileiro e do Conselho Nacional de Justiça. Excelentíssimos colegas, membros do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público. Excelentíssimo senhor Presidente José Sarney, saúdo igualmente a todas as demais autoridades aqui presentes, excelentíssimo senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, uma pessoa de quem saúdo a todos os advogados aqui presentes, caros, caríssimos familiares do excelentíssimo ministro César Peluso, excelentíssimo senhor ministro homenageado. Diziam os antigos navegadores o seguinte adágio, reproduzido nos versos de um dos maiores poetas lusitanos, Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Seria o navegar uma necessidade ou uma exatidão? No caso do novo ministro que ora homenageamos, admirador de bons versos, de samba clássico, trata-se de tudo isso e mais um pouco. Ser preciso, ser exato, meticuloso, atento, diligente, é marca do ministro que cumpriu toda a sua longa e bem-sucedida carreira, toda ela dedicada à magistratura nacional. Da 14ª Circunscrição Judiciária de Itapetininga ao Supremo Tribunal Federal, foram mais de 44 anos de exercício pleno da judicatura. Percorreu oceanos e mares nunca dantes navegados pelas rotas da justiça brasileira, a exemplo da implantação dos Centros Integrados de Cidadania na Justiça de São Paulo, que contava com juiz, promotor, delegado de polícia, psicólogo e sociólogo para a população de bairros carentes. Como bem sabemos, em prol da missão de magistrado, muitas vezes vive-se um pouco menos, trabalha-se um pouco mais, e nessa labuta, não raras vezes, a vida pessoal cede aos interesses dos jurisdicionados, da sociedade, da nação. Então, para além da precisão técnica, a missão do magistrado torna-se também uma necessidade. É necessário distribuir justiça. Viver em prol de si, nem sempre. É preciso, pois, prestar, sim, as devidas homenagens a quem fez da missão de disseminador da justiça tanto a sua esmerada técnica quanto a sua necessidade. Nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 2003, onde exerceu a sua presidência no biênio de 2010 e 2012, também integrou o Tribunal Superior Eleitoral e exerceu o magistério em diversas instituições de ensino superior. Para além de um juiz ponderado, discreto, estudioso, culto, Peluso, permita-me tratá-lo assim, também é reconhecido como um fervoroso corintiano. Temos aqui nossas divergências, bom apreciador de samba de raiz e excelente marido e pai. Ministro Peluso,
não tive a ventura de, no exercício do cargo de Procurador-Geral da República, compartilhar a sabedoria e fidalguia de Vossa Excelência no plenário do Supremo Tribunal Federal. Tenho, contudo, a oportunidade de, nesta data, homenageá-lo em nome de todos os membros do Ministério Público Brasileiro e dos ex-procuradores-gerais da República aqui presentes, instituição que reconhece a excelência no seu viver muito além do pronome de tratamento. Caro ministro Peluso, siga o seu destino, prossiga a navegar, fazer novas descobertas, mas também a rever e a orgulhar-se de antigos rumos e do legado de toda a sua obra. Como diz o velho samba, ao pisar em folhas secas, lembre-se de sua mocidade e dos poetas da sua estação primeira, seu velho ofício e seus velhos amigos. Parabéns, ministro Peluso, que o seu merecido descanso produza novas canções, novos sonhos e muitíssimas alegrias. O reconhecimento daqueles que o cercam continuará a ser unanimidade. Continue sendo feliz. Muito obrigado. Receba o abraço fraterno do Ministério Público Brasileiro em conjunto com toda a sua família. Apresento por igual os agradecimentos deste Supremo Tribunal pela fala do eminente Procurador-Geral da República. Neste momento, eu concedo a palavra ao senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamáquia, que está com a palavra. Senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, senhora ministra, senhores ministros, ministros de ontem, de hoje e de sempre, senhor ministro César Peluso, sua esposa, seus familiares, senhor presidente da República, José Sarney, senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, senhor ministro João Otávio de Noronha, corregedor nacional de Justiça, a pessoa de quem também cumprimento os senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhor ministro Renato Paiva, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, senhor ministro de Estado da Justiça, doutor Alexandre de Moraes, senhora ministra Grace Mendonça, advogada-geral da União, na pessoa de quem quero cumprimentar a todos os meus colegas, advogados e advogadas. Senhor ministro Haroldo Cedras, presidente do Tribunal de Contas da União, senhoras e senhores, comparecer a este evento e proferir estas palavras é tarefa absolutamente honrosa, dada exatamente a extensa lista de serviços prestados à nação pelo ministro César Peluso, cuja admirável carreira na magistratura culminou com a sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal, onde atuou entre 2003 e 2012 até a sua aposentadoria. Alegra-me sobremaneira poder transmitir-lhe, como representante da Ordem dos Advogados do Brasil, o reconhecimento da advocacia por sua trajetória na defesa da Constituição e na promoção da justiça e da cidadania no país. Como é sabido, a Constituição da República, além de haver assegurado autonomia institucional aos tribunais brasileiros, ampliou substancialmente as atribuições da instância máxima do Poder Judiciário, em especial no que se refere ao controle da constitucionalidade das leis e aos atos normativos em geral. Todavia, as instituições, por mais nobres que sejam, veem-se sob graves riscos quando não são postas a cargo de mulheres e homens dignos de as conduzir. O respeito angariado
pelo Supremo Tribunal Federal no seio da sociedade brasileira ao longo dos anos somente foi possível exatamente porque aqueles e aquelas a quem se confiou e se tem confiado a missão de o compor estiveram, sim, à altura das eminentes funções que devem cumprir. Essa é a razão precípua por que devemos render justas homenagens ao ministro César Peluso, que merece ser enaltecido, não apenas pela excelência técnica, mas também por suas incontáveis qualidades humanas, como a franqueza, a probidade e a firmeza ética. Características reconhecidas e apreciadas por todos aqueles que puderam trabalhar com ele ou acompanhar o seu trabalho nos órgãos do Judiciário e, mais recentemente, na própria advocacia. Ao presidir o Supremo Tribunal Federal, entre abril de 2010 e abril de 2012, o ministro Peluso transmitiu-lhe alguns dos traços que sempre o distinguiram, como o pragmatismo e a sobriedade. Teve também atuação destacada em julgamentos de grande repercussão nacional, nos quais se consagrou como especial defensor das liberdades. A liberdade de expressão, como no caso das manifestações de indivíduos favoráveis à descriminalização de substâncias psicoativas, a liberdade de união dos casais homoafetivos, entre tantos outros exemplos já citados pelo ministro Celso de Mello. Na mesma linha, quando presidiu o Conselho Nacional de Justiça, combateu com vigor, no âmbito do mutirão carcerário, as prisões ilegais, salientando com absoluta clareza a responsabilidade estatal por esta vergonhosa violação de direitos humanos que temos visto. Como representante da Ordem dos Advogados do Brasil, não poderia deixar eu de mencionar esta valiosa contribuição do ministro Peluso à garantia do direito de defesa, essencial à concretização do devido processo legal, princípio basilar de qualquer sistema jurídico. Com efeito, não há falar em justiça, em legalidade, se o próprio modo como o procedimento judicial se desenvolve não atende à máxima lisura e isonomia. Este é o fundamento primeiro da República, da igualdade perante as leis, da extinção do arbítrio. Medidas punitivas são legítimas somente se o acusado tiver sido assegurada a oportunidade de tentar provar sua inocência, valendo-se de profissionais da advocacia que tenham ampla e total liberdade de atuação, respeitadas as suas prerrogativas profissionais. Os mutirões carcerários do Conselho Nacional de Justiça, senhora presidente Carmen Lúcia, constituem, sim, iniciativa de imenso valor, porquanto atuam diretamente na limitação do poder estatal, que representa uma das maiores conquistas na história moderna da humanidade. Como sabemos, o Estado pode tornar-se ele mesmo uma ameaça aos direitos fundamentais da população. E, por mais paradoxal que soe, é por meio de instituições fortes, como o Supremo Tribunal Federal, que se poderá proteger os cidadãos dos abusos cometidos pelo próprio Estado. O essencial é que elas sejam bem conduzidas e que se assegure a independência e harmonia aos poderes, conforme propugnado pela nossa própria Carta Constitucional. Em verdade, o fortalecimento das instituições, incluindo, se aí exatamente o aumento também da capacidade instalada do Poder Judiciário, é imperativo para assegurar a necessária concretização de todos os dispositivos constitucionais. O pleno Estado democrático de direito somente se torna possível quando se garante à população o acesso à justiça, ao devido processo legal e à razoável duração do processo. Apenas assim se concede efetividade ao sistema jurídico,
combatendo-se ameaças ou violações a todos os demais direitos. A esse respeito, convém salientar a extraordinária contribuição do ministro César Peluso, que, além de envidar esforços pela eficiência do Supremo Tribunal Federal, buscou promover a celeridade e a ampliação do acesso à justiça no âmbito de todo o território brasileiro, dando como exemplo aqui exatamente a implementação da Política Nacional de Conciliação. Senhoras e senhores, a garantia do primado e da efetividade da Constituição é, sem dúvida alguma, um grande desafio, que se impõe não apenas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas a todos nós, operadores do direito. Como porta-voz da advocacia brasileira, nesta solenidade, senhora presidente e ministra Carmen Lúcia, devo reiterar que ela está também, a advocacia, absolutamente consciente da responsabilidade que lhe cabe neste esforço conjunto, em consonância com os termos expressos do artigo 133 da Constituição Federal, que afirma ser o advogado indispensável à administração da Justiça. O ministro César Peluso, ao longo de sua carreira, deu brilhante contribuição à consecução desse objetivo, legando-nos notáveis decisões jurídicas e medidas administrativas visando a defesa da ordem constitucional e a promoção de direitos. Mas, acima de tudo, ele nos legou o exemplo de dedicação profissional e o respeito aos valores republicanos, demonstrando singular capacidade de unir o conhecimento técnico, a sensibilidade humana e a vocação democrática. Assim, é com particular satisfação que o felicito, reafirmando aqui o reconhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil pela profícua atuação de Sua Excelência em benefício da cidadania brasileira. Muito obrigado. Esse é o discurso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, na palavra do seu presidente, Dr. Cláudio Lamáquia, e anoto que os discursos aqui proferidos dignos do homenageado ficarão registrados nos anais deste Supremo Tribunal Federal. Realço ainda e agradeço a presença dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, especialmente do senhor ministro César Peluso e de sua família, senhor presidente José Sarney, senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público, senhora ministra Laurita Vaz, presidente do Tribunal de Justiça, também na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros dos tribunais superiores, senhor ministro João Otávio de Noronha, corregedor nacional de Justiça, na pessoa de quem cumprimento os senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhor ministro de Estado da Justiça, Alexandre de Moraes, senhora ministra Grace Mendonça, da Advocacia Geral da União, senhor ministro Haroldo Cedras, presidente do Tribunal de Contas da União, senhor ministro Renato Paiva, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, aqui representando o Tribunal Superior do Trabalho, doutor Cláudio Lamáquia, meu querido amigo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, senhor embaixador Marcelo Jardim, embaixador do Brasil na Turquia, senhor desembargador Mário Deviene Ferraz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, senhores presidentes de associações da magistratura, senhores juízes, advogados, jornalistas, servidores deste tribunal, senhoras e senhores, realizado o objetivo desta sessão solene em homenagem ao ministro César Peluso, eu suspendo a sessão plenária deste Supremo Tribunal por 30 minutos, solicitando a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada dos integrantes desse tribunal, dos ministros de sempre, dos familiares do homenageado, que se dirigirão para o Salão Branco, onde receberão os cumprimentos. Está suspensa a sessão por 30 minutos, portanto, na sequência cujo tempo voltaremos para a sessão jurisdicional. Muito obrigada a todos.